pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar uma matéria super importante na matemática e nas áreas afins que estudam aplicações, tá? Que vocês já devem ter escutado falar, não sei se bem ou mal, mas vocês vão ver que é um nome que a gente dá para um número, ok? Que é o logaritmo, tá? Então, vamos começar a nossa aula aí dessa matéria super importante para vocês. Então, vamos lá. Bom, então, o tema da nossa aula é logaritmo, que a gente está começando a estudar agora. Então, nós vamos estudar definição, vamos estudar quais são as consequências dessa definição, tá certo? E em seguida, a gente estuda propriedades, gráfico, função logarítmica, né? Os gráficos das funções logarítmicas. E é isso aí, equações logarítmicas. Então, vamos ver primeiro o que é logaritmo. Nas aulas de exponencial, a gente teve uma situação, né, que a gente tinha, não me lembro era o seguinte direito, mas talvez o seguinte problema. Uma equação exponencial da seguinte forma: 10 elevado a x igual a 3. Ok? Essa equação, a gente não consegue determinar um valor preciso, né, algebricamente, né, manualmente, do x. Né? Eu não sei qual número que 10 elevado a ele dá 3. Bom, então eu vou dar um nome para esse número. Vou falar assim, olha, bom, x é o número que na base 10 é igual a 3. Ok? Então pronto. Isso aqui eu estou falando que é o x. É um número que 10 elevado a esse número dá 3, que na base 10 é 3. A única coisa que eu vou fazer de diferente aqui é chamar esse número de logaritmo. Ok? Então, ao invés de eu ficar escrevendo número, eu vou falar o seguinte: x é o logaritmo, vou trocar o nome número por logaritmo, que na base 10 resulta em 3. Tá? E para a gente não ficar escrevendo esse logaritmo aqui, né, um nome um pouco grande, para a gente ficar escrevendo toda hora, a gente resume e fala que x é o log de 3 na base 10. Ok? Então, log é só um outro nome que a gente dá para número. Tá certo? Então, vamos ver esses números aqui, né? O x, o 3, o 10, eles recebem um nome. Quais são esses nomes? Bom, no caso lá a gente tinha um número, mas aqui a gente pode ter qualquer número, né? A gente tem o a aqui, que é chamado de base, ok? Do logaritmo. O b, que é chamado de logaritmando. E o x, que é o próprio logaritmo. Então, no nosso exemplo aqui a gente tem a base, ok? Aqui a gente tem o logaritmando. E aqui a gente tem o logaritmo. Então, são os nomezinhos que a gente dá para esses elementos aí. Bom, qual que é a definição disso? Né? O que é log de b na base a? A gente acabou de ver que nada mais é que a elevado a x igual a b. Né? Aqui, ó, 10 elevado a x igual a 3, que é o que a gente tinha aqui, ó. 10 elevado a x igual a 3. Então, como que a gente define um logaritmo? Hoje a gente vai pegar simplesmente a base, elevar o logaritmo, e isso aqui dá o logaritmando, tá? A elevado a x igual a b. Essa é a definição de um logaritmo, como eu calculo um logaritmo. Bom, agora olha que interessante. Se vocês lembram da aula de exponencial, né, de função exponencial, a gente definiu uma coisa importante sobre a função exponencial, né? Sobre a função f de x igual a elevado a x. Só retomando isso, se f de x for a elevado a x uma função exponencial, a gente viu algumas situações. Bom, essa função ela é sempre positiva, esse a ele tem que ser maior que zero e esse a tem que ser diferente de 1. Como o logaritmo vira uma exponencial, né, uma equação exponencial, essas coisas aqui têm que serem respeitadas, ok? Então, um logaritmo ele só existe, é o que a gente chama de consequências
condição de existência de um logaritmo, condição de existência de um logaritmo, é exatamente isso, tá? O logaritmo, ele só vai existir, bom, se o que acontecer? Estou chamando isso aqui de x, ok? Se, olha o que ele vira. Ele vira a elevado a x igual a b. Então, ele existe só se a base, nossa base aqui é o a, ele existe só se essa base for maior que zero, e essa base é diferente de 1, por causa disso aqui, ok? Outra coisa importante, a gente viu que uma função exponencial é sempre positiva. Aqui a gente está igualando a f de x. Aqui a gente está igualando a x. Então esse logaritmo aqui, esse b, né? Ó, note que aqui, ó, que é b. A gente viu que esse b aqui, ele é sempre positivo, porque a nessas condições elevado a um número dá sempre um número positivo. Então, esse logaritmo só existe se esse b for positivo. Então, essas aqui são as condições de existência de um logaritmo, tá? A base do logaritmo maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, coisas desse tipo, log de 5 na base 3, existe. Porque a base é maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando é maior que zero. Coisas desse tipo não existe, porque a base é menor que 1. Ok? Coisas desse tipo aqui também não existe, porque o logaritmando é igual a zero, não é maior. Coisas desse tipo aqui não existe, porque o logaritmando é menor que zero e tem que ser maior. Ok? Então, para que aconteça um logaritmo, eu preciso de ter tanto o logaritmando quanto o logaritmo, a base maior que zero, e a base a gente tem que exigir que ela seja diferente de 1. Ok? Olhando para essa definição, a gente consegue algumas consequências. O que essa definição me traz de consequência? Vamos lá. Bom, consequências da definição. Bom, o log de 1 em qualquer base é zero. Por que isso é verdade? Nós vamos fazer essas demonstrações aí. Log de 1 na base A é zero. Por que isso é verdade? Vamos supor que a gente não saiba isso, tá? Vamos falar que log de 1 na base A é um número x. Pela definição, isso aqui é A elevado a x igual a 1, né? Esse elevado a esse igual a esse. O A tem suas condições próprias. Quando que um número elevado a outro é 1? Só quando esse número é zero, né? Isso aqui só acontece se x for igual a zero. Um número elevado a zero, um número diferente de zero elevado a zero é sempre 1, né? Esse é o único caso que dá 1, porque o nosso A é diferente de 1, pela condição de existência, tá certo? Então, é o que a gente tinha chegado, né? O log de 1 em qualquer base é sempre zero. Vamos olhar para a segunda. O log de A na base A é quanto? Vamos lá. Vamos supor que eu não sei, vamos chamar de x. Pela definição, isso é A elevado a x igual a A. Virou uma equação exponencial com a mesma base, ó, que é 1. Para isso aqui ser verdade, a gente já viu lá a equação exponencial. O x tem que ser 1. Ok? Então, esse cara aqui é igual a 1, que é o que a gente chega aqui no que ele falou. 3. Log de A na base A elevado a n, será que dá n? Vamos lá, vamos chamar de x. O que aconteceu aí? Olhando para a definição, A elevado a x é igual a elevado a n. Bom, equação exponencial com bases iguais, para isso ser verdade, os expoentes têm que ser iguais. Então, x tem que ser n. Então, de fato, isso aqui é n, exatamente como está aqui. Vamos ver essa aqui. A elevado a log de A na base B é B? Vamos ver. A elevado a log de B na base A é B?
Vamos ver por que isso aqui é verdade? Vamos chamar de x o log de b na base a. Tá? Então, log de b na base a, eu estou chamando de x. Pela definição, isso me fala que a elevado a x é igual a b. Ok? Isso elevado a isso é igual a isso. Bom, agora vamos trocar o x aqui. Quem é o x? O x eu tinha chamado de log de b na base a. Bom, então a elevado a x, a elevado a essa coisa, dá o b. Que é onde a gente queria chegar, né? De fato, a elevado a log de b na base a é o próprio b. Né? O que muita gente faz, que não é correto matematicamente, mas pode ser uma diquinha aí, é pegar esse a e cortar com esse log de a na base a e sobra só o b. Tá? Então, um exemplo disso é se eu pegar 3 elevado a log de 5 na base 3, isso aqui dá o 5. Beleza? Quinta, vamos ver qual que é. A última, né? Log de a elevado a b, se log de a elevado a b for igual a log de... Desculpa, se log de b na base a igual a log de c na base a, então os logaritmandos têm que ser iguais. Vamos ver por quê? Ó, se... Lá por que isso aí é verdade, né? Por que isso é verdade? Vamos à definição. Esse, como aqui a gente tem um logaritmo, esse elevado a esse dá esse, correto? Então a gente vai ter a elevado a log de c na base a é b. Ok? Peguei a base, elevei ao logaritmo, isso aqui tudo é meu logaritmo agora, tá? Isso aqui dá o logaritmando. Bom, mas lançando mão da quarta propriedade, o que a quarta propriedade fala? Um número elevado a log, cuja base é esse mesmo número, e o logaritmando é b, dá o próprio b. É o que está acontecendo aqui, ó. A elevado a log de c na base a, é o próprio c. Portanto, isso aqui deu c igual a b. Ok? Que é o que a gente queria mostrar. Exemplo, se log de 3 na base 7 é igual a log de x na base 7, isso implica que o x é 3. Ok? Que as bases são iguais. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula. Um abraço e até a próxima aula.